Eu e você, nós recebemos de bom grado o Senhor Jesus Cristo e pra gente foi maravilhoso. E talvez a gente enxergue e veja tanta gente que nós não gostamos ou não simpatizamos e pensamos assim: ah, não é possível que essa pessoa vai se entregar para Jesus. Deus não vai ser tão injusto. Na verdade, Deus é muito justo. Se você foi resgatado, por que outras pessoas também não podem ter o direito de serem resgatadas? A gente está ministrando em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. E eu falava que nós estamos contemplando com os nossos próprios olhos, estamos enxergando a olho nu o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a nossa percepção, a primeira percepção é: por que tanta gente praticando o mal? Por que tanta gente fazendo coisas más? Por que tantas pessoas, infelizmente, se deixando ser levado pelo mal? Infelizmente, querido, essa é a realidade. Muita gente chama de livre-arbítrio, uma palavrinha que não está escrita na Bíblia, né? A palavra de Deus só fala que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Então, muita gente escolhe. O ser humano tem direito de escolher aquilo que ele vai fazer na sua vida. O ser humano tem direito de escolher aquilo que ele quer. Se ele quer se converter, se ele quer se entregar ao Senhor Jesus Cristo, se ele quer ser uma nova criatura, se ele quer ser uma pessoa abençoada, ele vai procurar a casa do Senhor, vai se converter, vai se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Mas se ele quiser continuar vivendo no pecado, se ele quiser continuar vivendo na iniquidade, se ele quiser continuar vivendo, praticando o mal, ele vai continuar vivendo. E Deus não vai interromper isso, porque Deus não vai forçar a barra com ninguém. É o Espírito Santo que convence. Na verdade, o Espírito Santo tenta convencer, né? As pessoas se deixam ser convencidas ou não. Mas a grande realidade, então, é que a gente vê um monte de gente, infelizmente, que ainda não é convertida. Inclusive pessoas de dentro da casa do Senhor, pessoas de dentro da igreja, que você fala assim: não acredito que fulano esse tempo todinho nos converteu. A parte B fala assim: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Que maus caminhos seriam esses? Quando o Senhor aqui ele fala de maneira muito, não digo genérica, mas ele fala de uma maneira muito ampla aqui. Ele deixa bem claro para mim e para você que todo pecado, toda iniquidade, toda desobediência contra Deus são maus caminhos. Esse texto todinho, se você leu o capítulo 33, a partir do primeiro versículo do profeta Ezequiel, você vai entender que Deus está falando acerca do atalaia. Deus está falando acerca de alguém que ele constitui para tocar a buzina, para tocar a trombeta e avisar acerca da espada, acerca do problema que vai vir. E Deus, ele discorre nesse texto falando que se o justo não se consertar, ou se o justo pecar, ele será pego no seu pecado. Mas se o pecador se arrepender, sobre a vida dele haverá justiça. Interessante. Porque muita gente confia nas suas obras. O que Deus deixa claro nesse capítulo aqui, nesses primeiros 15 versículos, se não me engano, é o seguinte: nós não podemos confiar nas nossas obras. Nós não podemos confiar naquilo que nós supostamente achamos que estamos fazendo para Deus, naquilo que a gente acha que está praticando e falando: eu tô na boa, tô comigo, Deus está vendo o que eu tô fazendo, mas primeiramente é de coração para o Senhor. O Senhor está aceitando a adoração, o louvor, a obra que estamos fazendo, ou a gente está fazendo por fazer? No entanto, Deus também fala que se houver um pecador e se der por avisado e se converter dos seus maus caminhos, essa pessoa vai ser livre. Porque Deus fala assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. E às vezes, meus irmãos, nós ficamos nesse pensamento, né? Eu e você, nós recebemos de bom grado o Senhor Jesus Cristo e pra gente foi maravilhoso. E talvez a gente enxergue e veja tanta gente que nós não gostamos ou não simpatizamos e pensamos assim: ah, não é possível que essa pessoa vai se entregar para Jesus. Deus não vai ser tão injusto. Na verdade, Deus é muito justo. Deus está cumprindo a sua palavra. E ele está deixando bem claro que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele está deixando bem claro que se o ímpio se der por avisado e se converter, Deus vai dar dos seus altos céus uma palavra de vitória para essa pessoa, que não será mais ímpia, agora será um convertido. Ou seja, vai voltar àquilo que realmente necessitava ser. Voltar àquilo que Deus criou. Porque todos nós somos criados pelo Senhor, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas infelizmente o ser humano se desvirtuou a partir do Éden, quando o pecado entra no mundo. E a partir daí, queridos, o ser humano passa a escolher o bem e o mal. Passa a escolher o certo e o errado. E ele, por sua livre e espontânea vontade, pratica coisas certas ou pratica coisas erradas. E segue-se então a nossa vida. E nós, como réis mortais, estamos vivendo neste tempo, passando por tantas coisas, tantas angústias, e a gente não entende como as pessoas que nos causam angústia, ou as situações que nos causam angústia, supostamente têm a chance de Deus para o conserto também. Porque nós logo pensamos assim: não é possível que quem está me causando a angústia também tenha a chance de se consertar. Amados, o texto é muito claro, e o texto deixa bem explícito aquilo que Deus quer para as nossas vidas. É chato a gente entender isso, eu sei que é chato, porque Deus, ele é um Deus justo, é um Deus maravilhoso. Você está com a Bíblia aberta em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, eu vou ler o versículo 13. Quando eu disser ao justo, que certamente
certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos seus estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. E logo depois o pessoal fala assim, mas Deus é injusto. E Deus fala assim, eu? Não, na verdade eu sou muito justo. Eu estou fazendo algo que eu me propus a fazer. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, assim diz o Senhor. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que ele deixaria o ímpio morrer nos seus pecados? Ele vai fazer de tudo para que o ímpio não morra nos seus pecados. Obviamente, como eu falei lá do início, as pessoas escolhem. Vai chegar uma hora que a pessoa vai escolher e Deus não vai mais interferir, ou Deus não vai mais tentar usar ninguém com essa pessoa, que Deus já falou inúmeras vezes. As pessoas escolhem seus destinos e seus futuros praticando o bem ou praticando o mal, sendo ímpio ou sendo justo. Pra gente, pra nós, aqueles que fomos alcançados no Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram salvos através do sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, fica um alento e um alerta. O alento, já fomos alcançados, já fomos transformados, já fomos vivificados, já fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Já vivemos debaixo da sua graça, do seu amor. Já entendemos perfeitamente que nós não podemos mais viver sem a presença do Senhor Jesus Cristo. E qual é o alerta? Não adianta a gente confiar nas nossas obras. Não adianta a gente confiar nas nossas justiças, nas nossas boas práticas ou boas obras. Não adianta confiarmos naquilo que supostamente estamos fazendo e nos embrearmos numa vida de pecado, porque certamente morreremos nos nossos pecados. E às vezes nós não conseguimos entender, porque quando Deus fala assim, ímpio, conserte-se, e a Bíblia diz que se o ímpio se consertar, ouvir a palavra, se converter dos seus maus caminhos, restituir o que tem que restituir, passar a ter uma vida abençoada, Deus vai dar graça. Agora a Bíblia também fala que se o justo, infelizmente, confiar na sua justiça e começar a fazer um monte de besteira, ele vai morrer nas suas besteiras, ou seja, ele vai pagar o preço nas suas besteiras. E Deus não é injusto. Por isso nós temos esse alento que é, somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Viva isso e toma posse disso, gente. Viva isso na intensidade. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir no teu ser, na tua casa. Usufrua desse direito que Deus te deu. E que direito foi esse? Você é uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus. Isso é um direito inalienável, ou seja, você não vai transferir isso para ninguém, é só seu. Você vai viver esse direito abençoado. Você pode glorificar Deus por isso? Agora, usufrua desse direito de tal maneira que você consiga também viver vigilante na presença de Deus. E mais, você vai ministrar em nome do Senhor Jesus Cristo sobre outras pessoas que necessitam, que um dia você ouviu e você foi resgatado. Se você foi resgatado, por que outras pessoas também não podem ter o direito de serem resgatadas? Muita gente que tinha uma vida terrível foi resgatada. Hoje está na presença de Deus. Será que só você e eu, só a gente pode estar na presença de Deus? Você fala assim, mas fulano de tal é terrível. Mas, gente, o Senhor quer libertar e salvar a todos. Ok, se as pessoas não querem, aí é outra história. Mas nós não podemos abrir mão de orar, de clamar e de ministrar e de interceder para que essas pessoas, e de tocar a buzina, porque aqui o claro é avisar. Então você não pode abrir mão de avisar. Avisou, a pessoa não se deu para avisar, ok, aquele sangue não está mais nas suas mãos. Infelizmente, aquela vida não estará mais nas suas mãos. Você falou o que tinha que falar, você pregou o que tinha que pregar, mas você não pode se furtar esse direito que Deus, na verdade, um direito não, uma ordem que Deus te deu. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Tá claro, esse é o versículo que se cumpre nos dias atuais da nova aliança. Alguém pode glorificar Deus por isso? Deixa nos comentários aí. Deus está falando comigo por essa palavra em nome de Jesus. Vivendo isso, a gente entende então como foi a nossa vida até a nossa conversão e como está sendo a nossa vida a partir da nossa conversão. E vivendo isso, você vai entender como será a vida das pessoas até se converterem e como será a vida das pessoas após elas se converterem. Isso é normal, gente. Isso precisa acontecer. Então, em nome de Jesus, eu quero que você coloque no teu coração. Já estou terminando. Eu quero que você entenda o seguinte. A nossa vida com Cristo vai até a volta dele. A gente não pode vacilar. A gente tem que vigiar sempre. A gente tem que estar sempre na presença dele. A gente não pode confiar nas nossas obras, na nossa justiça. A gente não pode confiar naquilo que a gente acha que está fazendo de bom para o Senhor, porque na verdade Deus já fez tudo por nós. Amados, nós não temos mérito. Se a gente for olhar friamente, hoje estamos aqui pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem merecimento. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas pela graça fomos salvos. Então, amados, que fique claro que na vida neotestamentária também é assim. Não se iluda, eu não posso me iludir. Somos crentes
crente no Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Mas não podemos vacilar. Diz a Bíblia, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Você tem que ir até o final da tua vida com Cristo Jesus. Então coloca no teu coração esta palavra, tenha certeza que Deus está ministrando sobre a tua vida e viva o melhor de Deus. E saiba, Ele quer te fazer a cada dia um homem, uma mulher que vai anunciar, vai pregar e que vai falar a todos aqueles, principalmente os ímpios, que haverá justiça e juízo. Se aquelas pessoas quiserem ouvir, amém. Se não quiserem ouvir, Deus sabe todas as coisas, mas você vai levar aquilo que Jesus mandou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa ter recebido uma palavra no teu coração em nome de Jesus. Amém? Deixa nos comentários aí, Deus falou comigo por essa palavra em nome de Jesus.